Boa noite, minha gente. Eu estou já ao vivo e nós vamos dar início à nossa live de hoje, de quarta-feira, que é aquela live que a doutora Vani convida. E hoje nossa convidada é uma mulher muito especial, até porque o nosso tema hoje também é um tema muito especial. A gente vai estar falando da representatividade da mulher negra. E para conversar com a gente sobre esse assunto, a nossa convidada é Elaine Cristine. Elaine, ela é uma paraibana, né? Uma mulher natural daqui de João Pessoa. Ela é formada no curso de música pela UFPB, né? E ela também é professora de canto. Ela já cantou aí na Europa. Ela tá assim com muitas coisas para contar para a gente, inclusive sobre como essa vida de mulher negra e de mulher que tem que se destacar. Então ela vai contar um pouco sobre a vida dela, ela vai responder algumas perguntas que eu vou fazer e eu quero também que você faça suas perguntas para a gente estar recebendo a Elaine agora. Então acho que daqui a pouquinho. Mande o quê? O convite. Certo. Eu tô aqui hoje com a auxiliar aqui, que é Vitória, a minha filha Vitória, que ela é linda, e está me ajudando. Olha, Vivi, me parece que a gente pode convidar aqui, não é? Ó, não? Aí você procura ela. Isso, valeu. Então, a Elaine já está chegando aqui e a gente já está recebendo a nossa convidada de hoje. Então, gente, olha, vocês podem mandar. Isso, ela já chegou. Boa Cheguei. noite, minha querida, tudo bem? Muito Então, já boa estou noite. pedindo aqui o pessoal para estar mandando as perguntas. Se você puder botar o fone de ouvido, se estiver fácil, talvez fique melhor para a tua voz ficar mais audível para o pessoal, tá? Pode esperar um pouquinho? Claro, claro. Enquanto você vai pegar o seu fone, eu vou conversando aqui com o pessoal. Gente, olha, sejam todos bem-vindos. E aí, a gente está começando a nossa live de hoje, onde a gente está com um assunto muito importante para esse momento que a gente está vivendo, que é a representatividade da mulher negra. E hoje, quem vai conversar com a gente é a Elaine Cristine. Ela é atriz, ela é cantora, ela é professora de música, de canto, já viajou bastante aí pelo mundo. E boa noite, Elaine, seja bem-vinda. Primeiro, Pronto. quero lhe agradecer muito por você ter recebido o nosso convite, aceito o meu convite para estar aqui comigo hoje. E quero que você se apresente aí para o pessoal, porque a gente está com esse tema, né, falando sobre essa representatividade da mulher negra, até porque da semana passada para cá a gente focou muito nessa questão da mulher em si, né? Então, na segunda-feira da semana passada, eu trouxe a história de Maria da Penha, que apesar de não ser uma mulher negra, mas Maria da Penha é uma mulher que foi vítima de violência, daí veio a Lei Maria da Penha. Na quarta-feira, nesse doutora Vani Convida, a gente conversou com a secretária de Estado, com a Lídia Moura. Foi assim, um debate muito bacana, que conversamos sobre como que o Estado da Paraíba oferece para as mulheres, né, nessa situação de violência. E na segunda-feira agora a gente trouxe também mais uma temática voltada para a mulher, que foi a questão das mulheres negras que ajudaram levar o homem à Lua, né? As mulheres da NASA. Então, e hoje quero você aqui comigo para a gente conversar sobre a história das mulheres mesmo, como é ser uma mulher negra, como é viver nesse mundo que ainda existe muito preconceito. Então, primeiro eu quero que você se apresente para todo mundo, seja bem-vinda. E aí, pessoal, vocês podem mandar perguntas para a gente, que eu vou recebendo aqui e a gente vai batendo esse papo super legal. Seja bem-vinda, Elaine, se apresente. Ô, Vanicleide, eu fico, na verdade, muito agradecida pelo teu convite. Você sabe que você é uma pessoa muito querida e muito importante na minha vida, né? E aí, enfim, meu nome, como você já disse, é Laine, sou cantora, formada em música pela UFPB. E aí venho, durante todo esse tempo, durante todos esses anos, numa luta cultural, vamos dizer assim, né? De resistência, inclusive, né?
venho do meio popular, inclusive moro aqui numa comunidade de pescadores, moro na Praia da Penha. Então, tudo que a gente vem fazendo junto, que eu digo a gente, porque na verdade não é uma única pessoa, não sou eu que faço, é um bocado de gente que está junto, se reunindo, pensando como é que pode colocar cada vez mais a força num discurso que precisa ser ouvido, vozes que precisam chegar a quem deve realmente chegar, né? Os pedidos, os anseios, a mudança, na verdade. Sim. Eu estou aqui fixando o nosso tema, porque às vezes as pessoas entram e não sabem do que a gente está falando, sabe, Elaine? Sim. E aí você pode continuar, estou te ouvindo muito bem. Tá. E aí, Isso. pronto, enfim. Deixa eu ver o que faltou mais para mim, eu não sei. Pergunta aí que eu vou te falando, não sei. Eu acho que deu para o pessoal perceber mais ou menos o que é que Isso, faço deu. da vida e tal. Exatamente. Olha só, a gente convidou, como eu já tinha falado, né? Por conta de toda essa questão que a gente vem conversando nesses dias todos. E a gente sabe que é muito importante a gente dar um lugar de fala para a pessoa que vive a história, que tem essa vivência, que tem essa, que sente na pele, né? Que sente na carne, que sente no dia a dia, como é isso. Então, você sabe que aqui no Brasil a gente tem 27% das mulheres, 27% da população brasileira de mulher são negras, tá? Então é um percentual muito alto para a gente ter apenas 2% de representatividade no Congresso, né? A nível da política. Exato. Então, veja só, como é que você, que é um ativista nessa luta de resistência e tudo mais, como é que tem sido isso? Porque aqui na Paraíba a gente também tem poucas mulheres negras na representação, né? Como deputadas, como vereadoras das cidades. Como é que você vê isso? Você que já viajou pelo mundo, você que já conheceu outras culturas também, né? Eu sei que você já cantou na Europa, você já teve muitos lugares que você passou, e como é estar aqui no Brasil vendo essa situação da mulher, principalmente da mulher, né? Do negro no modo geral, mas da mulher. Como é que você tem visto isso em relação à política? Tá. Primeiramente, era bom a gente conversar a respeito dessa questão do lugar de fala, né? Que é tão Isso. debatido, inclusive é tão polêmico, né? Porque muitas pessoas ficam reclamando que a gente é vitimista, né? E o povo não entende muito bem o que é essa questão do lugar de fala. Quando falamos assim, lugar de fala, a gente diz assim, existe um lugar da onde as pessoas falam. Então, que lugar é esse que você está, que a pessoa está? Por exemplo, se alguém me fala assim, o que é ser negro? O que é ser negra? Eu vou ter a minha fala, eu vou ter a minha vivência. Pronto. É diferente de uma mulher branca, tá entendendo? Que, de repente, ela vai falar baseada no achismo, porque ela supõe que ser negro na sociedade hoje é Por isso isso e que eu te isso aquilo. convidei, porque Assim, eu só acho, eu não sei, né? Eu só acho. E tenho também algumas experiências para colocar aqui para as pessoas também, que é por eu ter adotado uma filha que é negra. Então, que nós já vivemos de preconceitos nas escolas, sim, mas depois eu falo. Aí eu vou falar sim, de um lugar de quem sentiu como é esse lugar de viver essa história, né? Mas continue. exato. Então, fica claro de que é super louvável a tua iniciativa de poder chamar a negada toda para que possa estar discutindo, que possa estar falando e possa dar voz, e dar Isso, corpo ao isso, discurso, inclusive, né? sim. Então, ser negra na sociedade hoje não dá para desligar totalmente do que foi há um tempo atrás, né? Isso. Quando a gente foi catequizado, a gente foi educado a acreditar tão somente que existia uma boa mulher que assinou a Lei Áurea, tá
tá entendendo? E que disse assim, olhe, agora o mundo é de vocês, divirtam-se. Quando, na verdade, não foi. Por isso que muitas vezes não, na verdade, a gente não celebra o dia 13 de maio, né? A gente não celebra de forma alguma. Por quê? Porque assinado a Lei Áurea, a lei da abolição da escravatura, só que simplesmente abriram as portas da senzala e disseram assim, te vira. Te vira, te vira. Exato. E aí o que é que acontece? Não houve nenhuma política pública para que a gente pudesse levar a vida. Também não Tanto houve. é que muitos ficaram onde estavam. Claro. Né? Muitos ficaram, porque se fosse para... Ia para onde? Né? Exato. Ia para povoar onde? Ia ter o quê? Né? Exato. Nem sequer dizer assim, volta lá para o teu canto, volta lá para a África, vamos... Isso. Nada. Tá entendendo? Que, inclusive, é muito diferente do que houve lá nos Estados Unidos. Mas isso deixa para lá. Vamos falar da nossa realidade Da aqui, nossa né? realidade. Exato. E aí, o que é que acontece? Houve a abolição da escravatura, não deram nenhum direito, não deram nenhuma condição, não teve nenhuma política pública a nosso favor. E que, inclusive, logo depois da abolição da escravatura, depois de 3 anos, houve uma lei que dizia o seguinte, que o direito de voto estava... quem não tinha direito de votar eram os pobres, né? Os analfabetos. As mulheres. Os analfabetos e tal. Aí, vamos dizer assim, foi uma forma elegante de dizer assim, vocês estão excluídos. Né? Vocês estão excluídos. Então, o que é que acontece? Muitas vezes as pessoas não se tocam que hoje a gente vive uma realidade que é fruto de muito tempo atrás. Infelizmente. Sim, é consequência, né? A gente está vivendo a consequência de um processo. A consequência, exatamente. E que também depois muita gente vem falar da questão das cotas, mas enfim, vamos deixar isso para um outro momento. Roberta está dizendo, você é Elaine, Elaine, você é linda, viu? Ah! Roberta! Beijo, Roberta! Então, enfim, aí a gente hoje, as mulheres negras, a gente vive a consequência de um passado. E, na verdade, a gente está na luta, a gente está se fortificando cada vez mais. Já tivemos, assim, muita coisa assim, conquistada, mas está muito longe do ideal. Está muito longe do ideal. Porque, na verdade, eu já vi, assim, algumas pessoas falando a respeito, até com uma certa revolta, né? Porque quando se coloca as cotas para negro, é como se o negro fosse inferior, e aí, como se fosse uma forma assim, de achar que os negros não merecem. Né? Mas tem que entender que existe um contexto para tudo isso acontecer. Aí eu pergunto, quantos negros estudam numa escola paga? Né? Como é que é a população negra hoje no Brasil? Quantos são classe média? Qual o percentual de classe média? Porque rica a gente não vai nem falar, com exceção dos artistas e dos jogadores de futebol, né? Mas os artistas que têm sucesso, né? Mas a população negra está onde? Exato. A gente vê pelos De onde números, vem? Os números, eles apontam que somos, eu acho que hoje, 53%, 54% da população brasileira. Na época em que houve essa discussão toda das cotas, existia simplesmente 4% dos negros nas universidades públicas. Olha só, como é que a gente consegue entender e compreender que a população, a maioria da população era negra e só tinha 4% dentro das universidades? Está entendendo? É uma reparação que, na verdade, alguns ativistas até dizem que não é eterno. Isso é só uma reparação, por enquanto. Tu está entendendo? Sim. Mas que é necessário, sim, a gente poder ocupar os espaços que, por direito, são nossos. Né? Por muito tempo, o governo ele ficou isento, ficou calado. O que ele nos deu foi simplesmente o silêncio. Isso. Então, por isso que a gente realmente tem que fazer valer a nossa voz, os nossos direitos. Se não houve lá atrás, por favor, me dê licença, temos que agir agora. Né? Elaine, em relação ao racismo, como é que... Você já sofreu alguma situação de racismo? Você, pessoalmente? Sim, com certeza, com certeza. Inclusive, tem umas situações... Ai, meu Deus, são tão complicadas e são tão nossas de cada dia, né?
Eu acho que não tem um negro, uma negra que viva aqui nesse país e que não tenha passado por isso. Sim, Eu ó, acho que minha não filha só tem, tem 13 né? anos e Mas ela aí, já antes de te passou por inúmeras responder, Vânia, eu vou situações. falar uma Imagina. coisa que... Eita, tá travando. Sim, Oi, a minha tá travou? bem. Chegou? Tá, Chegou, tá pronto. em ordem. Então, antes de te responder, eu vou falar uma coisa aqui, que muitas vezes são conceitos que a gente precisa só dar uma encaixadinha. Sobre a questão do preconceito, do racismo e da discriminação, tá? Pode ser? Pode, Porque aí quem está claro. em casa fica também ligado nisso, porque muitas vezes a gente consegue, ou muitas vezes algumas pessoas Porque confundem as assim, coisas. você tá trazendo três conceitos, três coisas que são, às vezes, confusas de se Sim, claro. entender, mas olha, é o racismo, é uma coisa, o preconceito, né, e a discriminação, né, Isso. que são as três coisas que se complementam, né, dentro de um conto que eu digo, já vou Isso. antecipando, que é a maior forma de desamor que existe no ser humano. Para mim, Exato. quer dizer, o que é o desamor para você? É isso aí. O racismo, o preconceito e a discriminação, para mim, é a maior forma de desamor que possa existir. Mas fale. Não, exato, mas é isso mesmo, sabe? A questão do preconceito, como o nome já diz, é um conceito antecipado de algo, de alguma coisa, né? E aí o preconceito, ele pode estar ligado à questão racial, econômica, né? Social, religiosa, né? Por exemplo, Sexual. sexual também, exato, que inclusive está muito aí também, hoje em dia está muito ascendente, infelizmente, né? Então, para que as pessoas possam entender bem, quem está em casa, eu vou dar um exemplo. Eu acho bom os exemplos porque fica fixado na cabeça da gente. Em relação à manifestação religiosa, por exemplo, em relação ao preconceito. Por exemplo, a pessoa é evangélica, tem suas orações e acha aquele momento sagrado. As pessoas são católicas, têm as rezas e acham aquele momento sagrado. Inclusive, tem pessoas que se sacrificam para poder participar, para estar contido ali naquele momento sagrado. Só que existem outras religiões que já o sagrado está ligado totalmente à dança, ao canto. E aí tem pessoas que elas conseguem limitar o seu pensamento em aceitar que aquele ato, que aquela religião, ela tem seu valor. Então, o que é que acontece? As pessoas começam que tem valor, o que é cristalizado é isso. Aquilo ali não é mais. Tá entendendo? Aquilo ali não é. Agora, tão somente baseado na minha limitação de não compreender, de não aceitar aquela diferença. Esse aí é o Exatamente. preconceito. Porque, deixa eu só abrir um parênteses Sim. para esclarecer um Sim, pouco claro. mais ainda. Veja, quem é católico vem de vem de uma estrutura religiosa da Europa, né, da Itália, de Isso. brancos, né, do Isso. Papa, de tudo mais. Né? A Isso. gente sabe que, com raríssimas exceções, as freiras e os padres sempre são brancos. Raríssimas exceções. Até porque foi muito elitizado. Na igreja evangélica, praticamente a mesma coisa. Então, o candomblé e a umbanda, que é as religiões afro, claro, vem da história do povo da África. Então, como é que você vai, exemplo, né? Não sei nem qual é a sua religião, mas como é que você vai ser católica ou evangélica se você tem culturalmente no seu DNA o louvor a Deus através da dança, através do toque, é a maneira, é a manifestação da forma do louvor, né? Mas as pessoas se limitam, como você está dizendo, a compreender isso e acaba taxando de macumbeiro. Aí começa, né? É Exato. macumbeiro, não Exato. sei. É Exato. ignorância. Inclusive, tem amigos meus, que inclusive um dia desse eu estava conversando com um, e ele disse assim, eu tenho medo, Elaine, porque Pois é. a minha pesquisa de monografia está sendo nas religiões afro, né? E aí ele disse, Elaine, eu tenho medo de entrar. Eu tenho medo, sabe? Então, quer dizer, mas como é que ele tem medo? Vê bem, como é que se tem medo de algo que você não conhece? E que você não está nem ali para dizer assim, realmente é bom ou não é bom? Tu tá entendendo? Vem muito. Pronto, é a ignorância, a falta do conhecimento. Isso a gente está vendo um aspecto que é a questão da religião, né?
E as outras questões? É. Muito mais agressiva. Muito mais Isso. agressivo. Porque as pessoas não conseguem tão somente achar e conceber só a ideia. Ela parece que tem que externar, sabe? O seu ódio. Infelizmente, né? Isso. Pois bem, aí você estava falando você estava falando do preconceito. Em Sim, relação ao preconceito. racismo em si e a discriminação? Pronto. E a discriminação, ela está tão ligada diretamente com a questão do poder, né? É de um chefe a um funcionário, né? E assim por diante. Tipo assim, e também a pessoa é intelectual e discrimina aquelas pessoas que, vamos dizer assim, são semi-analfabetos. Ou então a pessoa tem um poder aquisitivo grande, tá entendendo? É rica, e aí discrimina o pobre. Pronto, mas está ligado sempre à questão do poder, porque ela se coloca num lugar, tá entendendo, de poder. Então, a discriminação é isso aí. Porque muitas vezes as pessoas dizem assim, meu chefe teve preconceito. Também pode ter preconceito. Mas Sim. se ele usou dessa questão do poder, tá entendendo? Para ali inferiorizar ou para alguma outra coisa, é a discriminação. Entende? Entendo. E existe Pronto. também uma questão assim, né? Existe dentro da estrutura psicológica da maioria das pessoas que a cor da pele já vai determinando o nível intelectual, o nível sociocultural, o Exato. nível da pessoa. Então, Exato. eu não sei nem quem a pessoa é, mas está dentro já do olhar, já é algo muito assim forte, que já é alguém que não merece, né? Aí é onde eu entro em relação ao que minha filha passou desde novinha, o fato de Vitória ser filha de negra e ser adotiva, porque ainda tem esse detalhe, não é só ser negra, mas também por ser adotiva, como se isso fosse algo que deixasse existisse a discriminação muito maior por conta disso também. Quantas vezes eu tive assim de praticamente, vou falar aqui para todo mundo ouvir, dar na cara, sabe? Uma vontade era dar assim, entende? Porque, tipo, você é filha mesmo dela, sabe? Poxa, Entendeu? Para uma criança de 6, 7, 8 anos, ela sozinha, e ela ter que criar dentro dela até uma forma agressiva de se defender e me chamar, mãe, eu quero. Olha, diga, mãe, diga que a senhora é minha mãe. Está entendendo? Ou seja, a maldade humana é muito grande e está nas crianças. Mas por que está nas crianças? Porque a criança vê isso em casa. Né? Então, é interessante a gente falar um pouco sobre essas formas que existe dentro da gente, que vem muito sutil, que as pessoas nem sequer se dão conta de que estão discriminando, de que estão tendo preconceito, sabe? Exato. Para se ter preconceito e discriminar, não precisa chegar e agredir verbalmente, só Exato. com olhar, né? Quantas vezes você foi... existiu alguma vez que você se sentiu assim, agredida com olhares, com... Claro, inclusive eu coloquei no meu Insta algumas situações assim que todo mundo assim, todas negras e todo negro disse assim, poxa, eu passei por isso. Por exemplo, você falava da sua filha, eu me recordo que quando Gabi, minha menina, e olha que ela é parda, é negro, considerado negro, né? Mas a pele dela o colorido. Ela é quase da minha cor. Exatamente, é mais Gabi é clara. quase da minha cor, é mais clara. E aí, quando eu estava com ela no colo, quantas vezes eu escutei as pessoas me perguntarem, Você é babá sabe? dela? Exato, tá entendendo? Aí tem umas mais educadas, entre aspas, que dizem assim, você é a mãe? Aí eu, sim, sou. Tu tá entendendo? Então, chega a ser absurdo a gente rir, mas que também já tem que superar determinadas coisas, né? Agora, uma coisa que aconteceu comigo no início da pandemia, que isso aqui eu vou levar para um bocado de tempo, que ainda está muito dentro de mim, está muito recente. Uhum. Eu fiquei com suspeita de Covid, Sim. e aí não, acabou na questão do plano, não estava autorizando. Aí eu fui lá na clínica, né? Que me atenderam. Aí eu cheguei lá, eu disse, olha, porque não tá, não sei o quê. Aí eu tinha um médico lá na frente, num carro. Aí disse, senhora, qual é o seu problema? Eu estava realmente um pouco chateada, porque eu já tinha ido lá várias vezes, não tinham colocado, né, lá direito.
Aí ele disse assim, mas você está com suspeita? E por que você não vai para a prefeitura? Você deveria ir para a prefeitura. Eu tenho aqui o telefone. Eu digo, não, moço, eu já vou, já está tudo marcado lá no laboratório. Aí ele falou, mas você vai para um laboratório? Aí eu disse, vou. Minha filha, deixa eu lhe dizer uma coisa, é melhor você ir para a prefeitura, está aqui o telefone. Inclusive, você tem noção de quanto que é um teste? Aí eu disse, eu tenho, é R$ 300. E eu posso pagar. Só faltou dizer isso. Aí eu disse a ele assim, eu disse, olha, eu só estou precisando disso, moça, eu só quero que o senhor me dê isso. Minha filha, guarda esse seu dinheirinho suado. Vani, eu olhei assim, eu digo, gente, que horror. Tu tá entendendo? E olha que eu não estava mal vestida, não. Tu tá entendendo? Mas não quer saber. Tem cor. Pobre. É pobre. Tem cor, é pobre. Não pode pagar. Não pode pagar. Tu tá entendendo? Tipo assim, a gente entrar numa loja e de repente sim, era isso alguma que eu ia te coisa. Perguntar. Pois é, a gente entra numa loja, aí quando não é o fiscal que está atrás da pessoa, porque eu pensava, quando eu era adolescente, eu ficava achando que isso era conversa fiada, sabe? Eu dizia, não, é conversa fiada, mas não, é verdade mesmo. Acho que vai roubar. E eu não vou mentir, não. Eu já fiz teste, tipo assim, de ir, aí depois voltar, sabe? Para saber se realmente era aquilo que eu estava pensando. Mas era, fiscal atrás. Por exemplo, chegar na loja e achar uma coisa bacana. Não era paquerando, não, né? Lá não, mulher, não tinha essa sorte de arrasar e tudo quanto era canto, não. E aí, chegar na loja e perguntar o valor de alguma coisa, e aí a vendedora dizia a mim, não, é muito caro. Eu perguntei o valor. Tu tá entendendo como são essas coisas? O dia a dia. É o sofrimento nosso. É o sofrimento nosso de todo dia. De cada dia, exato. A gente aí me diga, como é que a autoestima da pessoa fica? Entende? Pronto, exato. Não, isso vem de criança. Como? Isso vem de criança, sabe? Se todo mundo já olha para você, vendo que você não pode, que você não tem condição, que você é pobre, você não tem condição de nada, que você não é capaz. Quer dizer, é cada vez mais piorando, né? Machucando o lugar do ter, do ser, do saber, porque você não sabe, você não pode, nem você tem, nem você é nada, porque você por causa da sua cor de pele. Ai, meu Deus! Exato. E o pior, sabe o que é? É que essas coisas vão acontecendo, essas que eu citei, quando você já está um pouco mais com a cabeça no lugar, sabe? Os pensamentos, os valores já estão mais ou menos no lugar. Agora, isso é muito mais devastador quando a gente é criança. Tu tá entendendo? Claro, porque, por exemplo, na escola, quais eram os meus apelidos? Cabelo de bucha, tanta coisa. Eu chorava pedindo a manhã para amarrar meu cabelo. A manhã deixava, chega o juiz, ficava assim, os olhos ficavam repuxados assim, de tanto ela puxar, que eu pedia a ela, os cabelos. Sabe? Porque meu cabelo era feio, tu tá entendendo? Eu era muito magra, eu era preta. Sem contar que você era convidada para ser alguma coisa na hora da escola? Muito pelo contrário. Se de repente eu queria, aí não, dê lugar a fulana. Tu tá entendendo? Tô. Esse negócio de rainha de milha, essas coisas assim, pronto. Então, quando a gente é criança, é bem pior. E aí os pais têm que trabalhar mesmo isso dentro da nossa cabeça, sabe? A vida, os colegas, enfim, as pessoas que estão mais próximas é que trabalham isso com a gente, porque o próprio sistema é que maltrata. Tá entendendo? Porque, por exemplo, hoje em dia eu creio, suponho eu que as coisas estão até melhores, mas, assim, quando eu era criança, as professoras sempre tinham as preferências para determinados espaços, tá entendendo? Líder de sala, sei lá, tipo, Rainha do Milho também, como eu já disse aí, algumas coisas, assim, alguns cargos entre aspas. E quando a pessoa procura se destacar, quando a menina é danada mesmo, que vai e tal, é enxerida, isso, é aquilo, né? É taxada de um monte de coisa. Ela não tem acolhimento. Ela Exato. Sempre é colocada como o que é que essa neguinha está fazendo aí? Né? Pois é. Não é isso? Exatamente, essa forma pejorativa de falar, né? É uma coisa, de fato, muito séria. Existe um trabalho que eu não sei se é realmente de confiança, mas assim, eu escutei de algumas pessoas
quando eu fui para a Bahia, né? Que é incrível como as negras da Bahia, elas são empoderadas, tu tá entendendo assim? Elas são bem elas, assim, bem negras, assim. E me falaram que o Ilê teve uma participação muito importante na autoestima das mulheres negras baianas, sabe? Porque começaram a criar concursos de beleza. Eu não sei se é rainha do Ilê ou é alguma coisa, ou é rainha ou é princesa do Ilê. E que aí, como era o comportamento nas escolas? Antes desse concurso que tinha anual, aí ficava, cabelo de bucha, não sei o que tal. Ficava nessa brincadeira sem graça, né? Ridícula. Na verdade, que inclusive tem um professor, Adilson José Moreira, que ele fala sobre o racismo recreativo. Tá entendendo? Pronto. Então, existia o racismo recreativo nesse momento. E aí, quando ele entrou para fazer esse concurso de beleza negra, a cabeça das crianças começaram a mudar. A cabeça do povo começou a mudar, porque quando viu uma negra que se empoderava, aí dizia, e por que tu não vai participar lá daquele concurso lá do Ilê? E começaram meio que empurrar, tu tá entendendo? Elas, para que elas pudessem... por que tu não vai? Exato, porque existe inclusive um pré-requisito. Tem que ter o cabelo mesmo, ser alisado não, tem que ser o cabelo de trança, tinha que ser na Go, tá entendendo? Você tinha que ser na sua estrutura mesmo, raiz, como poderia dizer. Então, o Ilê lá teve um papel muito importante nisso aí, sabe? Coisa que também falta para muitos espaços. Pois é, aí veja só, porque uma das coisas que é muito forte, principalmente para a mulher, né? Porque a mulher, ela já tem dentro dela, da estrutura psicológica, só o fato de ser mulher, ela já tem a questão da autoestima, da autoimagem, da autoconfiança, da autoaceitação, ela já tem fraturas nessas estruturas psicológicas. Ela já se sente, já é diferente comparando quando a gente fala do homem, né? Até mesmo porque quando o homem, o menino quando ele nasce, ele já tem todo um aparato, macho, não sei o que e tal. As permissões sexuais para o homem é muito diferente, a valorização do financeiro é diferente. Então, a gente sabe que criar menino tem sido diferente de criar menina. Isso de um modo geral. E quando se trata desta menina negra, aí a situação talvez fique um pouco mais difícil, porque ela tem que enfrentar essa comparação de beleza, né? Do que ela entende de beleza, ou do que a sociedade coloca ela para beleza. Então, quando você traz essa questão do Ilê, é muito bacana, porque imagina todas as mulheres terem acesso a se sentirem valorizadas, até porque a pele negra é uma coisa diferenciada, ou seja, uma mudança de paradigma, uma mudança de conceito dessa forma de ver, né? E aí eu acho muito... Aí eu queria te perguntar, existe, você citou aí esse trabalho, mas existe algum trabalho já trazendo para esse nível de investimento na autoestima da mulher negra? Porque isso é uma coisa para a gente pensar, né? Exato. Não, o pior, assim, que eu diga assim, uma coisa que seja uma instituição esteja fazendo isso, eu não... Tem mais aquela questão do suporte, eu não sei, na verdade eu não sei dizer. Agora, o que eu sei dizer é que existe, hoje em dia, o que chamam de geração tombamento. Já Como escutasse assim? Existe uma expressão, aí é um movimento, na verdade, né? Geração tombamento, que são aquelas pessoas que lacram, tá entendendo? Que diva, pronto. Na verdade, é um movimento jovem que nasceu na Bahia e que está tomando conta do mundo. Tu tá entendendo assim? Do Brasil, na verdade. Do mundo? Do Brasil. Tá tomando conta do Brasil. Que são aqueles jovens que dizem, não, eu sou negro, meu cabelo é assim, eu não vou alisar, eu vou usar como eu sou, tá entendendo? Por exemplo, eu vou valorizar também a minha raiz, que é a raiz África, que é a mãe África. Eu vou trazer ela para junto de mim, porque eu sou pertence dela, tá entendendo? Então é o colorido,
os brincos grandes, pronto. É você ser o que você, na verdade, é. Isso. E aí, por isso que é a geração tombamento, porque o pessoal está muito falando sobre isso, porque o povo está divando por aí. A negrada está divando, a negrada Mas está isso cada é vez muito mais. bacana. Eu acho isso assim muito legal, porque veja só, uma das coisas assim que tem crescido nos últimos anos é a coisa do cabelo, né? Porque assim, o cabelo, o natural, o in natura, né, tem sido muito mais bonito, muito mais interessante do que a história dos alisamentos, porque queira quer não, quando aliso o cabelo, eu estou negando a minha, Tá, exato. né? Eu estou negando, eu não estou tendo a autoaceitação, eu não estou me aceitando como eu Pronto, sou, né? que inclusive, exato, Vânia, porque inclusive isso aí, é como eu falei, eu volto de novo, quando a gente é criança, né? Porque quando a gente é criança, a gente vai, não, quando a gente se torna adolescente, a gente tem meio que por obrigação, entre aspas, né? É uma coisa mais psicológica, a gente tem por obrigação psicológica de se enquadrar em determinados grupos, Isso, né? para Aí, ser aceito, né? para ser Questão aceita. da aceitação. Pronto. Aí o que é que acontece? Então, se de repente a gente liga a televisão, se de repente as meninas que estão lá na nossa sala de aula e tudo, elas tinham um cabelinho tipo assim, eu digo padrão Globo, tá entendendo? Que são magrinhas, Sim. branquinhas, de cabelo liso e tal. Então, eu olho, eu sou diferente. Aí eu digo, o que é que eu vou fazer? Vou ter que me igualar. Igualar, Né? isso. Até porque, se a gente for ver historicamente, a gente volta para o início da nossa conversa, quando abriram as portas da senzala que disseram assim ao negro, te vira, muitos teve que meio que se igualar com o passar dos anos. Teve que se Isso. igualar. Inclusive as mulheres passavam ferro no cabelo, tá, para poder dar aquela esticada, tá entendendo? E aí continuou até um determinado tempo. Existem pessoas ainda que gostam, eu vou alisar meu cabelo, tudo bem, não há problema algum. Tu tá entendendo? Sim. Que se alisa. Isso, Mas não claro. queira negar quem você é. Tu tá entendendo? Não queira negar, porque esse processo... A Bahia traz muita tradição afro ainda, até porque ela tem as baianas, né? Elas se vestem daquela forma, ou seja, elas mantêm essa cultura. Porque a gente sabe que uma das coisas assim, que existe três aspectos que sustentam a estrutura psicológica do ser humano, né? É o aspecto cultural. Se a gente não tem cultura, a gente não existe. É o aspecto né? Social, que está junto com a cultura, mas né, o social é mais no sentido de que grupo você pertence, né? E tem a questão do financeiro. Então, se a gente não tiver esses três, sociocultural e financeiro, a gente não tem uma base para sustentar o nosso psicológico. Porque é preciso... Aí, para a gente poder... Aí, o social, muitas vezes, é muito mais forte do que o cultural. Porque é muito melhor eu me adequar à sociedade do que abandonar a minha cultura. Exato. Né? Aí, isso gera conflitos muito grandes, né? Acaba dando conflitos muito sérios. E aí, eu queria assim, trazer também, agora, a gente estava falando dessa questão, né, das meninas que precisam se organizar e tal. Como é que é ser mulher negra em relação à questão dos relacionamentos? Como é que são os relacionamentos com os homens? Como é que os homens, principalmente os homens brancos, na tua experiência, como tem sido isso para você? Pois é. Porque sempre passa da parte daquele princípio, né? Que a mulher negra, sei lá, é a prostituta, é aquela que... A outra é mais fogosa. Simples, assim, é mais fogosa. Inclusive, isso também historicamente, né? Os donos o dono da senzala, né? Os senhores, né? Os casa grande achavam que as mulheres negras eram mais vigorosas, mais fogosas, né? E não mudou muita coisa não, viu? Não mudou muita coisa não. Tem esse imaginário. Mas não valoriza para um casamento, né? Porque muitas vezes o que também... acontece? O rapaz até gosta da menina negra, mas quando ele traz para dentro de casa, a mãe olha assim e faz: meus netos vai ser tudo preto. Já passei por isso, inclusive agora há pouco. Passei por isso no último relacionamento que eu tive. Conta.
No último relacionamento que eu tive, aconteceu isso. Eu não sabia que a pobre da mulher, ela tinha problema com cor, tá entendendo? E aí a família dela branca, eu digo branca entre aspas, né? Porque as pessoas se acharem brancas, enfim, Sim, num país totalmente principalmente aqui mestiço, no né? Nordeste. E aqui, pois é. Me diz. Aí, Olha, quando eu digo assim, branco, é do Paraná para baixo. Tá? Porque do Paraná para cima, minha filha, me desculpe, é tudo encardido mesmo. não, porque teve, inclusive, Antes de você contar, deixa eu dar aqui os Sim. beijos para a Tânia, para Sandra Leite, para Neide Cruz. São as meninas fãs, viu? Branquinha, Roberta, minha menina tá ali. Vladimir Lila, também, eu tô vendo que Vladimir está aqui. Vladimir, A minha né? dentista. Isso, que legal. A minha Silvia dentista. Cavalcante, Jacira, Luciene Ribeiro, Emanuele Brunet. Emanuele hoje foi no consultório. Beijo, mano. Ana Paula. E tem os comentários aqui, Elaine. Luciene disse, boa noite, Dona Vanicre, suas lives estão me ajudando muito, que coisa boa. Olha, gente, e o assunto que a gente está conversando hoje é um assunto super importante, que é a gente está falando aí dessa questão da mulher negra mesmo, né? Como é que é essa visibilidade, como é que a questão do preconceito. Então, se vocês quiserem fazer pergunta para a Elaine, manda aí, que ela vai contar para a gente agora a história da vida amorosa, né? Amorosa. Tá aqui, Silvia diz, pertinente, ótimo tema. Obrigada, Silvia. Cali diz, parabéns, Elaine, pela live. Kalim. É uma pessoa Kalinka, sua, você sabe quem é, né? Kalinka. Claro. Luciene também falou, parabéns, Elaine, você é 10. Messia Cruz está dizendo, já fui perseguida em lojas várias vezes. Tá vendo? Né? Uma vez, até o segurança me perseguiu fora da loja. Uau. Para ver se eu tinha roubado algo. Pronto. Tem isso também. Preto nunca era rainha do milho. Pois é. É impressionante, né? Messia é uma mulher negra também, uma mulher linda, né? Como você. E é isso aí, Messia. É a realidade muito dura. Messia é minha paciente também. Emanuele diz o seguinte, o Brasil não aboliu a escravidão, apenas ressignificou as formas de opressão e exploração. Isso mesmo, Manu. Manuela é uma professora também, ela sabe o que está falando. A população negra sofre diferença salarial, marginalidade sexual, as que mais morrem nos partos, exatamente. E Jerusa está dizendo, é verdade, nós negros somos muito discriminados. Jerusa é a minha funcionária. Só, Jerusa, que aqui em casa você é muito acolhida, você sabe disso. Pois é. Mas agora me conta aí da sua aventura com esse namorado. O rapaz se apaixonou e a sogra não queria. A sogra não se apaixonou por mim. Ela falava a todo mundo. É engraçado porque você ela é legal. Né? Oi? Você dá risadas, né, Laine? Você ri. Não, porque eu não vou levar em consideração uma pessoa dessa que, pelo amor de Deus, na minha opinião, ela não conecta muito bem as coisas. Ela não conecta, pelo amor de Deus. Tá entendendo? Enfim, eu acho meio absurdo isso. Mas, enfim. Aí ela dizia a todo mundo, olha, a menina é legal, mas, sei lá, aquela menina, sabe? A cor dela, o cabelo, né? Aí, detalhe, uma vez, eu sabendo das coisinhas que ela falava, aí eu cheguei para conversar com ela, que inclusive não tinha muito contato, mas tudo bem. Eu fui conversar com ela. Ela disse, mulher, uma vez me disseram que a senhora tinha problema com a questão de cor. Ela fez, eu? De jeito nenhum. Olha, tem um rapaz que trabalha comigo. Olha, de branco só tem a parte do olho. E toda vez, isso todo não é dia... preconceito, não, né? Não. Jeito, agora o melhor vem aí, viu? Ela disse, todos os dias quando ele chega, eu dou bom dia a ele. Aí eu fiquei, hã? Sim, isso, mas ela dá assim. Nossa, é muito, tipo assim, né? Pois é, parece que é muita coisa o bom dia. Tu tá entendendo? Parece que o bom dia dela é absurdamente... Uau. Muito importante.
Não, digo, assim, caramba, eu fiquei olha, assim, eu dou até bom dia, percebe? eu O dou até absurdo. bom dia. Eu dou até bom Você, dia. Ah, um negro, né? Que nem merece, né? Tá lá subindo marmita. paz, Olha, é muito... Jacira tá Diga. dizendo aqui, eu fui acusada de furto por, em furto por duas mulheres brancas. Eu, por ser negra, tá? Jacira, que é uma mulher negra, está dizendo que foi acusada duas vezes por furto, aliás, foi acusada por furto por duas mulheres negras, duas mulheres brancas, né? Ou Vânia, seja, se a gente abrir, gente, Vânia, se a gente abrir aqui para as pessoas ah, contarem as suas experiências, eu tenho certeza que a gente vai passar um bocado de horas aqui conversando é a verdade. respeito disso. Porque cada negro, cada negra nesse país tem história para contar. E eu estou dizendo que, eu estou falando de brasileiros, inclusive estudantes africanos que vêm para cá, né? Sim, Que sim. aí todo mundo tem alguma história aí para contar. Aqui, Agora me conta uma coisa. Você já foi para a Europa algumas vezes, você já cantou lá em restaurantes, em bares e tudo sim. mais. Como é que foi a tua percepção de você ser negra? Porque eu sei que a visão lá né? O pessoal lá é muito receptivo. O pessoal Ixi, é muito e receptivo. ficam loucos, né? Pela Eu mulher não sei. negra. Ó, pois é. Isso Que ela chega inclusive, se ajeita, gente. Pense numa não, sabe o que autoestima é? É porque é maravilhosa. isso. Isso É aí show faz parte demais. também do imaginário também masculino. Inclusive europeu. Faz parte. Faz parte. Pois é, e as mulheres negras deveriam ter botar isso na cabeça, sabe? Dizer assim, eu sou gostosa mesmo, eu sou top, eu arraso, né? Meu fogo é lá em cima, né? De modo geral, eu não escuto as mulheres negras reclamando de falta de libido, não. Você pode falar disso, né, Vani? Tô observando isso agora, sabe? Quem vai reclamando de que tá acabada, tudo é a mulher branca. Vixe! Que bom, chegou mais para minha estatística aí. Mas, enfim. Ah, Lila tá pedindo para você cantar uma música, viu? Você vai encerrar com uma música. Então, pra gente encerrar. Eita! Mas me Sério? conta, Tá, bom. já vai pensando aí na música, viu? Tá, tudo bem. E me conta, como é que foi a tua experiência lá na Europa? Como é que foi você ter cantado lá? Porque foi até uma surpresa, né? Você não foi para cantar, você foi para Exato. passear e de repente você acabou cantando, né? Exato, exato. Eu tenho alguns amigos que moram por lá, né? E aí coincidi, inclusive, eu estou falando de um evento, mas houve algumas outras casas de samba que eu cantei lá. Mas aí, coincidentemente, estava tendo um movimento que foi em vários países do mundo, né? No tempo de Marielle, né? Foi assim, acho que foi 1 mês ou 2 meses do assassinato dela. E aí a pessoa que estava organizando, eu conhecia, e aí a pessoa me lançou o convite. Elaine, a gente está fazendo aqui uma roda de samba. Inclusive vai estar aqui o representante da Prefeitura de Paris. E aí, tu topa cantar? Aí eu, claro, meu bem. Isso foi lá em Paris, Eu foi ia negar, mulher. foi. Aí eu disse, eu vou negar, vou nada, vou. Olha, me diga a hora que eu vou. E aí fui. E foi muito bom. Até porque, para mim, esse evento, pronto, para mim foi o mais significativo para mim, tá entendendo? Porque não é só levar a música brasileira para um espaço na Europa. Não é só isso, sabe? É fazer parte, sabe, de uma voz. Porque estava foi um dia só, todos os países estavam fazendo seus atos para pedir providências, né? Que inclusive até hoje a gente aguarda e não sai nada, né? Infelizmente, sobre Marielle Franco. E aí, esse foi um evento, né? E os outros que eu participei, sempre é muito receptivo, né? Eles, quando a gente fala que é brasileiro, eles pensam logo em samba, não tem para onde correr, né? Eles Samba pensam e logo em sexo, samba. né? Pois é, tem isso. Que nesse caso, nessa segunda opção aí, fica dentro do imaginário, até porque, né? Aí a gente tem que fazer aquele jogo, pô, né? Eu sou mulher, como você disse, sou gostosa, mas também existem outros atributos, né, meu bem? Né? A gente tem raciocínio, a gente tem discurso, a gente tem
profissionalismo, a gente tem outras coisas também a ser levado em consideração. Exato. E aí... Chique, viu? Gostei dessa Oh, aí. meu Deus. Não, mas é sério. Até porque a gente sabe que o negócio é... Olha, a gente fala que é brasileiro, vixe Maria. O povo chega a abrir os olhinhos assim pra gente. Assim, em termos de cultura, né? Entendi. Porque, inclusive, em termos de ritmo, sabe, de musicalidade. Porque aqui tem tanta coisa, mano. Tipo assim, você fala do Brasil, você fala do samba, você fala do coco, do maracatu, do frevo. Tu tá entendendo? Da bossa nova, que é super bem vista lá. Do super forró. bem vista. Do forró. Tá entendendo? Então É muita coisa. É múltiplo, sabe assim, em termos de cultura, assim, em termos de Aqui ritmo, daquele também da Bahia, né? Que é o axé, o reggae. O axé, o reggae, O axé. né? É, o axé. O axé, Pois é, isso. com bumba boi, enfim. São muitas coisas lá, assim, em termos musicais. Tá entendendo? Que o país leva para lá, sabe? Que eles vêm. Agora, a bossa nova, talvez, eu arrisco dizer que a bossa nova é a que é a mais, sabe? Mais encantadora. Assim, Consumida, né? Consumida. Isso. Consumida. Agora, inclusive, o funk também já está em alta por lá, viu? Menina, acho que nesse é por causa caso... de Anitta, né? É por causa de Anitta. Também. Inclusive, também. Tem uma brasileira que mora lá, em Portugal, no caso. Ela mora em Portugal, essa brasileira. E aí ela tá fazendo funk e tá se dando Bombando. super bem lá. Tá bombando geral lá, em Portugal. Pois é. Nós temos 5 minutinhos para terminar a nossa live, então você vai cantar a música e depois a gente já vai se despedir, tá certo? Tá certo, então. Vai aí, canta a música que Lila pediu uma música. Vou fazer um refrãozinho. Sim. Quem tiver em casa me acompanha, porque aí vai ser uma música, um samba. Uau. E certamente todo mundo vai conhecer essa daqui. E é bem na vibe que a gente tá hoje, né? Celebrando a vida no meio de tanta coisa, né? Isso. De tanta notícia ruim. É celebrar mesmo a felicidade de estar vivo, de estar bem. Agradecer, né? Estar com a mente grata, né? Essa gratidão Exatamente. da gente poder tá vivendo esse momento, estar saudável, estar bem, né? Mas finalmente você teve a Covid ou não teve? Fez o exame, pagou o exame ou não pagou? Paguei o exame, não estava não, graças a Deus. Gastei meu dinheiro, mas não estava não. Minha filha, você devia ter economizado esse dinheiro, minha filha. Bicho, sacana, viu? Mas canta aí pra nós, senão o tempo acaba. Tá. Diga, espelho meu, se há na avenida alguém mais feliz que eu. Diga, espelho meu, se há na avenida alguém mais feliz que eu. Pois é, a Lila tá pedindo um axé. Axé pra nós, olha só. Lila, não, deve ser axé, muito axé pra nós. Deve ser vibrações. Deve ser vibrações, hein, Lila? Axé pra nós, isso mesmo. Tem razão, esse é porque é muito bom. Poderia também ser, né? Mas tudo bem. Uhum. Então, meu bem, olha, faça suas considerações finais. O que você pode deixar de mensagem para a mulher negra? Como é que ela deve se posicionar para manter sua autoestima, sua autoconfiança, sua autoaceitação, não ir para esse lugar da vitimização, ela poder estar se empoderando cada vez mais, sabe? E sendo, né? Porque, afinal de contas, a gente tem que ser aquilo que a gente nasceu para ser, né? E poder jogar o talento e não ter medo de viver. Qual a tua mensagem final, pessoal? O que eu poderia dizer seria o seguinte: assistam as negras, escutem as negras, leiam as negras. É isso que vem fortalecer a gente. A gente passou muito tempo no silêncio do teatro, da música, da dança, da literatura. Então, vamos consumir o que o nosso povo negro está escrevendo, porque eles têm muito o que falar, sabe? Eles têm muito o que dizer a gente. Então, vamos se fortalecer, se juntando. Todo mundo junto é muito mais forte. Então, vamos consumir a música negra, tudo. Vamos consumir o que o povo negro está fazendo. Bacana mesmo. Querida, muito obrigada. Mulher, eu estou muito feliz por você estar aqui com a gente. Obrigada. Contribuiu bastante, trouxe uma mensagem muito bonita, uma mensagem de alegria,
de uma mulher que não se vitimiza, de uma mulher que é empoderada, uma mulher que passa essa energia para as outras mulheres, uma mulher que já está aí podendo já fazer a diferença na vida de muitas pessoas, inclusive das mulheres, especialmente das mulheres negras. Trouxe uma mensagem linda e eu só tenho gratidão, tá? Por você ter podido estar nesse momento com a gente. Obrigada a você, obrigada a todo mundo que pôde contribuir aqui conosco, que nos acompanhou. Tá, joia. Beijo, gente. Tchau. E olha, amanhã a gente tem a nossa live de sexualidade e relacionamento. Então, se vocês tiverem perguntas sobre falta de desejo sexual, falta de orgasmo, quiser saber alguma coisa sobre relacionamento, manda a tua pergunta para cá, que aí amanhã às 9 horas da noite, 21 horas, eu estarei aqui respondendo, tá? Elaine, beijo, meu bem. Até amanhã. Beijo, gente. Até amanhã. Beijo. Boa noite para todo mundo. Fiquem na paz. Se cuidem, né? A gente precisa continuar se cuidando, usando máscara, lavando as mãos, usando álcool gel, se distanciando, que a coisa ainda não passou, não, né? Então a gente tem que ter paciência. Beijo, minha querida. Beijo, beijo, beijo. Gratidão. Tchau, tchau.